Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Conexão Portuária GPND, Preparação é o Caminho. Nosso quinto episódio hoje, vamos falar aqui, não tão diferente dos demais episódios. Não esqueçam, entra lá na nossa página, ative o sininho, compartilha, nos segue lá e absorvam desse conteúdo que está maravilhoso. Vários convidados aqui já trouxeram suas experiências, seus gatilhos, dicas valiosas, gratuita, hein, pessoal? É só entrar lá, assistir, se preparar. Para você que deseja entrar no mercado de portuário, essa crescente que está cada vez mais desafiadora, cheia de oportunidades, e você que deseja dar o próximo passo, né? Você que já faz parte do segmento e quer dar o próximo passo na sua carreira. Lembrando que no final de dezembro nós vamos sortear aí um curso, certo, time? Operador de granéis líquido do nosso parceiro aí, Opera Consultoria, Treinamentos. E também aqui, ó, não esqueça, hein? Opera Consultoria, Treinamentos. Mas quem tem direito, Éder? Somente quem for inscrito no canal. Essa é a dica. Temos também agora mais dois parceiros que estão com a gente aí. Ecológica, Brasil Fumigações, né, o pessoal que presta um serviço de fumigação, controle de pragas, lavagem de máquinas, enfim, você que está buscando no mercado, você que para sua empresa. Então não esqueça, entra lá na nossa página que nós vamos falar um pouquinho mais. E também a consultoria regulatória portuária do nosso colega aí que está lançando. Você que precisa de uma consultoria, você que precisa fazer uma auditoria nos seus processos regulatórios, é muito importante para manter aí a sua empresa em linha com os órgãos. Nossa, e não tão diferente, né? Mais uma vez compartilhando essa bancada com essas feras, Fábio Cruz, Daniel Serrano. E hoje nosso convidado, esse cara que é fera, hein? Como diz o Serrano, papel e caneta, corre agora, já pega, né? Para anotar todas as dicas que esse cara sensacional vai nos dar. Kleber Nascimento, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao podcast Conexão Portuária. É uma honra ter você aqui conosco. E, cara, fiquem à vontade. Traga aqui com toda certeza. Talvez 2 horas não vai dar tempo, mas isso aqui vocês vão ter oportunidade de honra aqui. Esse cara tem muita coisa para contar para nós. Bom, agradeço, né? Agradeço a oportunidade de falar com todo mundo, né? E de passar um pouco da experiência ao longo desses 30 anos de CAIS. Tentar agregar o conhecimento da galera que está em casa, galera que às vezes pode estar querendo aprimorar as suas qualificações, que já estão inseridas no mercado portuário, e também aqueles que estão iniciando ou buscando uma transferência de carreira, uma transferência de segmento, ou até mesmo inserir no mercado de trabalho, qual o caminho que ele pode seguir, né? Obrigado de verdade, Éder. Obrigado, Fábio Serrano. Muito obrigado aí por continuarmos juntos aí ao longo de mais de 20 anos. Eu acho que o pessoal vai gostar do conteúdo e eu estou aqui aberto a perguntas aí para poder fomentar em todo mundo essa base aí para que tenhamos um porto mais forte e certeza, cada vez mais profissionais capacitados com habilidade para gerir esse nosso negócio, né? Maravilha. Só pela prévia, só pelo in off, né? Já foi fantástico. A gente vai ver quanta coisa a gente vai poder falar hoje, com quanto certeza, conhecimento nós vamos poder extrair hoje. Com certeza. Mas hoje o Serrano tá mais em casa, tá com... É verdade. Não sei nem se a palavra intimidade... Quase. É lá. São muitos anos, né? São muitos anos aí de parceria com o Kleber. 20 anos, né? Então, como a gente falou lá no primeiro episódio, né? A importância da gente ter e manter bons relacionamentos, né? Acho que é disso que a vida é feita. Então, são 20 anos aí de amizade, onde a gente construiu lá atrás, né? Aí uma parceria sólida, onde começamos a trabalhar juntos, depois nos separamos, o Kleber trouxe, né, para mim novamente lá em 2016 uma nova oportunidade. Então, voltando no primeiro episódio, né, para que a gente consiga também trilhar e vocês consigam voltar, né, assistir o que já passou para relembrar. E uma coisa que a gente falou e vai estar sempre falando aqui, né, a importância do nosso nome. Hoje a gente só tem ele aqui, por quê? Por causa do bom relacionamento que a gente teve. Os nomes que foram sustentados, né? Então cuidem disso, que é o maior bem que você tem na sua vida aí, tá? Pra falar hoje a gente vai explorar muito esse cara. Vai explorar ele demais.
Ele vai contar um pouco da história do Kleber, né, de forma sucinta aí dentro do Porto, no início da carreira dele, onde ele está hoje, né, e depois que ele falar brevemente dessa história dele, qual que é o assunto que a gente propôs para ele, né? A gente vai extrair demais. Isso que ele é um cara especialista. São os desafios das equipes operacionais, né? Então, como ele faz a gestão, gerencia faz tempo, equipes diversas, né? Equipes diversas, equipes múltiplas, com vários tipos de pessoas, idades. Então, esse é uma das experiências que ele tem na vida dele. Então, a gente vai extrair muito isso dele, né? Quais são os desafios para a gente manter, fazer as pessoas crescerem, otimizar processos, pessoas, operações. Então é isso que a gente vai extrair dele. Então, antes de você falar das equipes, a gente precisa saber um pouco do Kleber. Quem que é o Kleber? Como é que o Kleber começou? Onde o Kleber está? Não poderia começar a falar de mim sem agradecer os meus pais, né? Dona Risoledo e seu Ademar. Então agradeço a Deus pela oportunidade de ter nascido, né, e ter surgido numa família. Então já é a primeira dádiva ali. Então papai e mamãe cuidaram da gente, eu costumo dizer filho de Zona Noroeste. Então nascido e criado na Zona Noroeste, no Dali Coutinho em Santos, e a vida nunca é fácil, né, e aí a gente nasce num ambiente que tem poucos recursos, a gente fica um pouco sem esperança. E eu acredito que é isso que a gente tem que passar para muita gente, porque pode estar muita gente assistindo a gente hoje com o celular na mão, e no nosso tempo, assim, há um tempo atrás, a gente não tinha esse tipo de recurso. Verdade. Então a gente tinha que recorrer muito às escolas públicas, a grandes professores e principalmente aos pais, que às vezes não tinham formação, mas o pouco que tinha colocava pra gente o valor do nosso nome, o valor de ser honesto, o valor de estudar e correr atrás dos nossos objetivos, sempre obediente a Deus e ao correto, né? E numa família de 3 irmãos, né? 2 irmãs e mais um irmão, e todo mundo estudou, e eu tive a sequência de me formar numa universidade, né? E aí, depois da minha primeira formação, já grandinho, né? Eu tive que sair de casa, e eu encontrei, eu sempre falo, né? Eu já tinha Deus dentro de mim, eu encontrei Jesus, que foi a minha esposa Tatiana, juntos há mais de 20 anos. Excelente. Então, agradeço a ela. A Tatiana é uma pessoa que me colocou literalmente nos trilhos e fez alguns sacrifícios para que eu continuasse estudando. Então, a minha formação em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, e aí eu já, depois de formado, eu encontro ela me especializando em inglês e espanhol. Ela me incentivou, eu fui a fazer as pós-graduação e MBA em logística, em supply chain, e a faculdade de engenharia. E esse ponto é muito importante para quem está em casa, porque às vezes pode parecer tão adversa toda a situação que a gente está, mas se você tem quem te apoie, você mesmo com uma certa idade, você sempre se coloca algumas barreiras, né? Eu não vou fazer engenharia depois de velho, eu já estou formado. E aí do lado da empresa fala assim, você não vai ter um cargo de gestão se você não tiver um curso de engenharia, uma formação de engenharia. E eu lembro que nesse período eu estava numa empresa trabalhando de turno. E realmente é bem complicado. Quem trabalha de turno sabe o que eu estou falando. E ela virou para mim, e com pouco tempo de casado, ela vira para mim e fala assim, pode pedir desligamento, eu sustento a casa e você vai se formar em engenheiro. Então, quando você tem um incentivo desse e tem alguém que acredita em você, o mínimo que você pode fazer é correr atrás e continuar se qualificando, e foi isso que aconteceu. E isso foi um passo muito importante na minha formação. Consegui a minha graduação em engenharia de produção. Na sequência, eu já fiz a minha engenharia de segurança do trabalho. Então hoje eu tenho essa minha formação, além de alguns outros cursos extracurriculares. Nos 30 anos de Porto, eu iniciei em agência marítima. Muitos aqui vão perguntar, o Éder, o Serrano, Fábio, o que era Telex que o Kleber falou lá? Então procurem Telex, máquina de datilografar. Então eu comecei minha carreira no Porto, né, na Transatlantic Carrier. Antes eu tinha trabalhado na contabilidade com data com o seu Oswaldo, mas eu fui trabalhar na Transatlantic Carrier com algumas pessoas assim espetaculares que foram os meus primeiros mestres no Porto, né? O Marco Antônio, porque eu comecei a trabalhar no setor financeiro, e uma coisa que ele sempre falava era ler.
Então, leia. E aí, com ele eu comecei a ler bastante. E aí eu fui para o setor de comunicação com o João Maria para ler o Telex, para traduzir o Telex, o que tinha ali na fita amarelinha do Telex. E aí durou algum tempo, eu trabalhei na Transatlântica Carrier até iniciar em terminal, na Copersucar. Então eu trabalhei depois de 10 anos na Copersucar, começando no administrativo, recursos humanos, e aí eu fui para a operação e estou na operação até hoje. Então, assim, as operações realmente ela te fascina pela transformação que ela proporciona e pelo contato que tem com a equipe de campo, né? Então, eu passei por Copersucar, depois eu entrei na Cargill, que é uma multinacional americana. Eu falo para todo mundo que eu fui vendido, porque quando saiu de um ponto do porto, a Cargill colocou a Libra Terminais, né? Sim. A Libra Terminais começou a operar e isso foi um divisor de águas, porque eu nunca tinha trabalhado com container, né? Então foi bem legal trabalhar com container, mas aí teve essa fase que eu tive que optar pela minha continuidade na minha formação acadêmica e eu fiz essa transferência, fui para Dreyfus durante um bom tempo e aí construí uma grande história na Dreyfus, ao qual sou muito grato pelas oportunidades que teve, porque eu ocupei a posição de chefe de terminal, né? Então essa é a minha história, eu me orgulho bastante com uma formação adequada que a gente corre atrás, né? E aí teve uma fusão, eu saí, fui buscar outras oportunidades, fui ser gerente de operações de uma empresa de fornecimento de máquinas e equipamentos, e aí hoje eu estou numa outra multinacional americana com uma atuação importante no Porto de Santos, com alguns números expressivos, né? Batendo recordes de movimentação e conseguindo algumas renovações importantes, como renovação de licença ambiental e também fazendo gestão de uma grande equipe. Então hoje eu estou responsável pelas operações de embarque, pelas operações de conservação de grãos, conservação de limpeza do terminal, operação de painel, né? Então todos o CLP, como todo mundo conhece, então seguindo essa dinâmica de continuar na operação e buscando excelência nos processos. Então, com esses 30 anos de Porto, você que começou aos 6, então... Não, é importante a estrutura que foi criada, né? Que foi impulsionada, né? Sim. De família, os mentores que foram aparecendo para gerar essa estrutura para ele alcançar esse patamar. A importância que tem isso, né? Sim. Essa sustentação que nos leva a um outro nível. Eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que ter a força interna, né? Primeiro, motivação, eu sempre falo assim, motivação a gente traz de casa, né? A gente tem que ter uma força interna e uma fé muito grande do que a gente é capaz. Quando a gente acredita, as portas vão se abrir e as pessoas vão acreditar na sua boa vontade. E aí, com certeza, a gente, no nosso caminho, vai encontrar pessoas que acreditam na gente. A nossa tarefa é acreditar nas pessoas também. E entender o momento de cada um, né? Tem um fato de um colaborador que ele era... eu vou colocar... Ele tinha um pavio muito curto. Tenho contato com ele até hoje. Hoje ele é líder de uma multinacional também americana. E ele precisava literalmente de carinho. Ele precisava que alguém sentasse e escutasse ele. E eu me vi muito nessa situação porque um dia alguém fez isso comigo, né? Sentar, escutar. E aí você consegue acessar a pessoa e direcionar. Então eu acho que o acesso, a conversa, a oportunidade, a gente tem que estar aberto para fazer isso com todo mundo. Qual é o desafio, Éder? O desafio é ter pessoas capacitadas, e eu acho que essa é a proposta do GPND, para entender esse momento e para pavimentar esse caminho para a pessoa que tem força de vontade, ela conseguir caminhar sobre esse chão já batido ali, né? Sim, uma das coisas que nós falamos muito é sobre o papel, né? O papel do líder, o papel da pessoa transformadora, né? E os 3 pilares ter clareza, ter transparência, para que você possa direcionar as pessoas, que é uma das coisas que nós falamos no primeiro capítulo, e eu firmei isso com muita convicção, o líder, ele olha o que as pessoas podem se tornar, e não o que elas são.
Então, capacidade, potencial, Deus nos dotou, né, com tudo isso. E o nosso papel é só externalizar aquilo que as pessoas já têm e fazê-las acreditar. Assim como nós atravessamos alguns desafios e continuamos nesses desafios atravessando todos eles, teve quem acreditou em nós também para que a gente pudesse chegar até aqui. Cara, eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando esse insight que você já trouxe aqui. Ela não estava aqui nessa linha, mas você já falou uma propriedade tão grande, né, que já vamos aproveitar o momento aqui. Transformação, você usou essa palavra, né? O Porto, ele passa por uma transformação. Positivo. E quando a gente fala de transformação do Porto, eu acredito que você pode concordar comigo, talvez não, sim, é transformar pessoas. Sem sombra de dúvidas. E quando nós falamos de pessoas, qual é o maior obstáculo hoje, ou qual o maior desafio que você enxerga nessa linha? Com tanta, como você falou, né, com tanta tecnologia, com tanta acessibilidade a conhecimento, mas ainda nós sabemos, né, isso são dados, nós não temos 30% da população no Brasil com uma formação. Né? Qual é o maior desafio que o Porto vem, né? Parece que alguém ligou a turbina do tempo e acelerou, né? Mas, e quando nós falamos de formações de pessoas, de equipe, para acompanhar essa transformação do Porto? Eu acredito que a parte mais complicada é a formação da pessoa, né? Então eu estou falando que há tempos atrás a gente tinha uma escola pública que tinha um incentivo, então a educação de base era uma educação diferente, onde os professores eram bem valorizados e que, não quero ser polêmico, mas que muitos pais não delegavam aos professores uma educação de base, uma educação mínima. E isso vem mudando ao longo do tempo, até mesmo pelos objetivos que cada família tem, de correr atrás, de ganhar o seu dinheiro, e não sabe às vezes ali como lidar com a criança, ou até mesmo não acompanha essa formação da criança. Aqueles que têm um pouquinho mais de oportunidade, eles conseguem uma formação, conseguem sei lá, aprender uma língua, fazer um curso com maior qualificação, e isso abre algumas portas no mercado de trabalho. E respondendo de uma forma objetiva, o que falta é tempo, porque a gente tem uma escassez de mão de obra com uma formação e a gente não tem tempo de formar essas pessoas. A gente talvez não tenha tantas escolas ou tantas pessoas preparadas para formar esses profissionais, que as empresas entendem que esse profissional tem que já chegar jogando, ele tem que chegar batendo um bolão, porque tempo é dinheiro. E quando a gente fala da aceleração portuária, aceleração do porto, eu sou do tempo que tinha energia só de Itatinga ali. Então, quando ligava um equipamento, a luz do terminal, ela dava uma piscada, né? Então, os equipamentos vieram com uma modernidade, abreviaram aí o tempo-resposta de carregamento de navio, de descarga de caminhões, melhorou a taxa de descarga ferroviária, só que a gente tem alguns limitadores que chegam nas pessoas. Quando a gente fala de tecnologia, eu pergunto a todos, né? Será que todo mundo está preparado a trabalhar com a IA e entender a funcionalidade de uma IA? Tem muita gente que tem medo, né, das inovações, mas ela veio para agregar, e atrás de qualquer inovação tem pessoas. E essa pessoa, será que ela está preparada? Será que tem aquele conhecimento específico? E o que falta, Éder, são pessoas querendo treinar outras pessoas. Eu costumo dizer que hoje, e eu participei de um painel recentemente, e eu falei que o grande desafio para o mercado portuário e o mercado de trabalho é uma lacuna que está existindo entre uma linha de gestão e uma linha dos entrantes nas empresas portuárias. Então a gente tem uma lacuna, um meio aqui que as pessoas mais experientes, elas estão ficando bem valorizadas, e as pessoas menos experientes não estão tendo oportunidade de acessar esse mercado de trabalho. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente está resolvendo provisoriamente, retirando pessoas de outros segmentos, que talvez já tenham concluído a sua jornada lá, mas trazendo para cá, pagando às vezes até um valor atrativo, porque você tem que atrair esse profissional para desempenhar
essa tarefa aqui. Mas como eu sempre falo, Éder, o Porto não é fácil, né? Então, o Porto é um local onde os desafios, eles acontecem do dia para a noite. Eu tenho um grande amigo já de algum tempo, Pimentel, trabalhei com ele muitos anos assim junto, e ele que deu algumas oportunidades para mim, até em algumas empresas assim, e ele fala que todo dia, quando a gente está na operação portuária, é a mesma coisa que todo dia a gente está subindo no ringue com o Mike Tyson. Então a gente tá ali, né? Será que a gente vai conseguir correr? Não vai correr, mas se o Mike Tyson pegar a gente, ele vai dar um soco, né? Quando ele dá um soco, você tem que ter um tempo de reação, né? E quando você tem um tempo de reação, você tem que baixar ali, recobrar a consciência, e você tem que continuar lutando, ou no mínimo se defendendo. Mas para isso você tem que ter uma base, uma equipe que você tem que formar, as pessoas ali têm que te ajudar para que você se mantenha de pé. E é mó barato, né? A gente vai conversando, a gente vai falando e as ideias, os insights vão aparecendo. A operação, né? Vocês trazendo esses depoimentos, a operação ela é mutação. Né? A operação a gente desenhou um cenário, mas ele pode se transformar numa condicionante num tempo, do próprio tempo, do próprio ambiente, numa condicionante referente ao equipamento que e eu tenho que reposicionar, ou replanejar, ou remodelar, né? Reestruturar toda a minha operação. Com essa dificuldade muitas vezes que a gente tem, e a gente conversa bastante sobre isso, como também suplantar as pessoas. Suplantar de que maneira, né? Por exemplo, a parte do modelo mental que a gente fala, né? Trazer esse tipo de resiliência para elas, né? Trazer para que elas consigam enxergar que, gente, em algum momento a gente vai mudar isso aqui, a gente tem que estar preparado, né? Então, como que tu também trabalha isso nas tuas equipes, né? Por exemplo, porque o que seria interessante seria o beabá, né? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Opa, mas mudou a cadência. Mudou o som, e agora? O que a gente vai fazer? Não, mas a gente consegue fazer dessa forma. Como é que tu trabalha isso na tua equipe? É a famosa pergunta, como preparar pessoas para mudança de cenário, né? Primeiro, as pessoas têm que entender que elas são capazes de fazer. Primeiro você tem que acreditar nas pessoas, porque às vezes não é maldade, a pessoa estava muito limitada, né? Ela tá ali condicionada, eu vou colocar atrofiada no pensamento de que é legal ter uma função mais simplória, porque através daquela função, numa grande empresa, ela tem ali assistência médica, odontológica, ela tem o ticket caindo todo mês. Então ela fala assim, não, cheguei na minha base, cheguei no meu máximo, ninguém da minha família chegou a esse patamar. E ela não quer ter a pretensão de um dia chegar numa posição que é muito melhor para ela e é muito melhor para a empresa. Onde eu estou hoje inserido, a gente consegue fazer uma condição de backup, né, nas funções. Então a gente vai fomentando isso e fomentando na pessoa que ela é capaz de fazer. Muito me orgulha hoje de ter uma profissional mulher como operadora de pá carregadeira, né? Sim, Mariana, é um orgulho muito grande para mim ter uma pessoa que há 5 anos atrás nem no terminal estava e conseguiu ser inserida no mercado, sim, passando por diversas funções de auxiliar, assistente, operador 1, até chegar na função de uma pá carregadeira. E você olha assim, onde estava há tempos atrás. Sim. Mas você teve que fomentar, sim, com instrução, acompanhamento, a condição que o Fábio fala aqui de acompanhar e ser um coach mesmo. Quando você está na empresa já há algum tempo, você tem que fazer as sessões de avaliação ou ter uma condição de 360 e instigar nas pessoas a executar uma tarefa de backup e colocar na cabeça da pessoa que ela é possível ela atingir, ela alcançar esses objetivos. Serrano, mas o grande desafio é formar, é a gente instruir. Então não basta só a gente colocar uma oportunidade para a pessoa atuar de backup. Como que a gente acessa uma pessoa que às vezes pode estar com uma dificuldade financeira para ela fazer um curso de formação, ter um certificado validado para poder entregar no Recursos Humanos? Qual a base hoje que as grandes empresas
ou as médias empresas proporcionam aos colaboradores para falar assim, vai que a gente está aqui suportando. Então a gente não tem isso hoje definido, mas pelo outro lado a gente tem uma demanda muito grande de colaboradores querendo não, né, disponíveis no mercado, né? Só que algumas empresas já querem esse profissional formado. Sim. Sustentar uma grande equipe é fomentar dioturnamente a condição de backup. E aí é que está o grande problema hoje em dia. Essa rotação, eu vou colocar a palavra assédio, porque é realmente um assédio. Tem empresas que buscam profissionais já formados porque elas precisam apresentar resultados muito rápidos. Sim. E aquela empresa que está formando os profissionais, ela tem um outro trabalho de remunerar a pessoa adequadamente, porque o mercado ele começa a ficar agressivo. E aí há uma dança das cadeiras. Vai buscar. E o que faz as pessoas acreditarem que é possível crescer, né, subir. Eu acho que esse é a tônica do Porto hoje, né? O Fábio tá com uma pergunta engatilhada ali, mas antes dele, antes dele falar, e é um grande desafio, né, Kleber? E a gente tem também conversado bastante, né? E é a oportunidade que as empresas têm também, claro, a dança das cadeiras em algum momento ela vai acontecer, né? Mas também é a oportunidade que as empresas têm para mudar também, né? Modelos de gestão, né, para que elas consigam também reter esses talentos, para que esses talentos retidos consigam continuar, né, trazendo resultados. Serrano, você tá assim falando um tema que muito me agrada. O que acontece na linha de gestão hoje? Você tem que trabalhar proximidade com os colaboradores. Eu tenho vários exemplos de gestores que não têm acesso às pessoas, sim, que não conversam com as pessoas, que não têm proximidade com as pessoas. E isso cria naturalmente um distanciamento. Às vezes a pessoa decide sair daquela empresa, daquele setor, daquela companhia e tem um profissional... Não quero fazer propaganda dele, é líder HD. Ele fala que a gente tem a possibilidade de desligar a empresa. Então, quem desliga não é o colaborador que está ali, não, fui desligado. Não. Ele decide desligar a empresa porque ele não está sendo valorizado. Sim. As pessoas passam do lado dele e não falam bom dia. Então ele fala assim, nossa, eu vou ficar me dedicando aqui, aquele cara que eu estou trabalhando, entregando o resultado, sequer sabe meu nome. Então esse approach, esse one-on-one, esse relacionamento, em estar num café, perguntar falar bom dia, perguntar se quer um café ou não, faz total diferença. E a gente vê que algumas empresas buscam apenas o resultado, é um número. Você entregou ou não entregou, e isso não tem uma aderência muito legal naquelas pessoas que têm já formação e querem realmente fazer a diferença numa companhia. Isso é um fato que as empresas têm que acordar ou têm que fomentar a retenção desses profissionais, porque o mercado está agressivo, o mercado está buscando pessoas que resolvam um problema e gerem valor, não só do resultado financeiro, mas de uma equipe coesa, uma equipe comprometida com o futuro e a entrega do objetivo, né, que foi determinado. Isso... Antes do Fábio fazer a pergunta dele... Tadinho do Fábio. O Fábio tá parecendo um pelicano. É a hora dele. Mas isso é tão importante que você falou, que algum tempo atrás eu faço isso com muita dedicação. Isso tem que ser genuíno, né? Em nós, né? E isso tem um poder tão grande, né? Esse relacional, que o líder ele é relacionamento, né? O tempo inteiro. E, cara, é engraçado que em alguns momentos já fui cobrado e falei, você às vezes está muito tempo junto à operação, né? E eu falei, cara, mas é o resultado, né? O resultado vem de lá. Mas enfim, teve um caso, rapidinho aqui, que eu falo assim, cara, toma café com a operação, senta do lado do operador. E às vezes as pessoas até dão risada, né? Tem gente que não dá tanta importância para isso. Você que deseja, né, almeja o cargo de liderança, é muito valioso. Essas dicas aqui que o Kleber tá falando. Isso me trouxe uma passagem. E aí eu saí de uma reunião e fui no refeitório.
E aí sentou um colaborador, ele era líder. E aí o gestor dele, acredito que sentou e levantou, porque ele foi para uma outra mesa, onde estava ali, talvez o alto escalão e tal. Sim. E, cara, é o horário do almoço, é o horário, né? A gente tem que ter muita percepção, né? Do movimento. Tem. E eu sentei com o cara. Aí ele olhou assim pra mim, ele falou, soldado, meu chefe sentou aqui, levantou e tu sentou comigo. Aí eu falei, tá tudo certo. Né? Mas aquilo, olha, isso não partiu de mim, mas foi uma lição pra mim. Por isso que isso só endossou ainda mais essa percepção. Cara, por mais que seja um cafezinho, um café que você tá tomando, 10, 15 minutos, você conversa com o cara, bom dia, como é? E aí, tá tudo bem? Tá, e aí, tá preparado? Como é que tá hoje? O desafio aí, né? Hoje a gente tá com uma movimentação assim. Ou você pergunta coisas aleatórias, né? Totalmente fora daquele contexto. E aí, tá bem? A família tá bem? Né? Esses dias um cara me deu um abraço e falou assim, soldado, graças a Deus, a mãe dele tava passando por um processo. E ele também não respondia na minha hierarquia. Mas, cara, nossa vida é se relacionar com as pessoas nesse mundo operacional. E todo dia eu perguntava, e aí, sua mãe melhorou? Cara, fica tranquilo, né? A Deus nada é impossível. E esses dias ele me procurou, pô, posso te dar um abraço e tal, pô. Então, eu falo assim, gente, liderar é se relacionar, entendam isso. E se você não faz isso, cara, você nunca vai ter ali a base que é a confiança do teu time. E a base que vai se dedicar para apresentar um resultado e que vai estar com você quando o Mike Tyson der aquele soco no rosto, ele vai estar contigo para sair do problema. Eu tive, graças a Deus, assim, alguns profissionais que me ajudaram bastante. Eu vou falar o nome de alguns e até como referência, Nelson Augusto dos Santos, na Copersucar, hoje está aposentado e foi uma pessoa assim, formidável, fenomenal na minha vida. Na Gil, eu tive alguns caras que eu aprendi bastante, né? O Gabriel Calçada Rodrigues, eu acho que foi um dos caras que mais teve contato comigo e conseguiu passar bastante coisa e acreditou em mim. E quando eu falo isso, numa despedida, né? Que eu tive, né, eu tava saindo da Cargill, sabe aquele líder que ele se emociona com você? E ele te dá uma esperança, ele te fala assim, você está no caminho correto. Então isso me ajudou bastante e na Cargill também teve alguns outros profissionais que eu vi assim, o seu Hermes, seu Elber, Gilson Fonseca, que era da segurança, assim, um cara que foi a chamada de atenção mais bem dada, porque, e é legal falar isso, eu estava indo para um treinamento de segurança de moto, um garoto novo, né? De moto, na chuva, e eu cheguei acho que 5 minutos atrasado e fui, né? Todo jovem, tá, gente? Eu já fiz as minhas também e fui um pouco rápido de moto e foi um cara que me chamou a atenção dizendo assim, você chegou atrasado, né? Eu já crente que eu ia tomar aquele sabão, né? Aquela bronca, e ele falou assim, como você veio pra cá? Você veio seguro? Porque o treinamento que eu tô dando aqui é de segurança, você tá bem? Então, não existe uma chamada de atenção, uma instrução melhor do que essa. Então, eu acho que são profissionais que realmente fazem você acreditar que esse approach é possível e é muito saudável e que vai apresentar um resultado. E recentemente, eu tive um gestor chamado Lúcio Ferres, um cara, Lúcio Vilela, né? Lúcio Vilela Ferres é um cara espetacular, é um cara que incentiva as pessoas, instrui e acolhe. E diante de um problema ele consegue ter uma clareza muito grande e ele consegue direcionar profissionais já com tempo de experiência, mas que não tem todas as respostas. E eu acho que é o povo, o pessoal de casa, né, o povo que fala assim, não, os caras estão lá, estão falando numa mesa e esses caras têm a solução de tudo. Não temos. A gente pode estar um pouco mais preparado para alguns desafios, mas a gente não tem a resposta. E a gente tem pessoas aí que estão dispostas a nos ajudar. Então, eu acho que essa é uma condição muito interessante que a gente tem que passar para todo mundo e tem que ter esse approach. Hoje eu estou numa equipe e eu tenho que falar o nome desses 4, né? O Thiago, o
Lara, a Aniele e o Bruno, porque eles estão muito mais próximos de mim e eles conseguem dar um direcionamento até para a linha de estagiário, que é a Gabriele, que ela está começando e aonde eu vou, o que eu faço. E essa proximidade é muito legal. E já emendando, a gente também tem que tratar da mesma forma os terceiros. Sim, hoje, sim. Sob a minha liderança, são mais de 130 terceiros. E por que não falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tomar um café, comer uma bolachinha no refeitório com esse terceiro, valorizar? Por que isso não acontece? Então é questão de ser humano. E isso as pessoas, acredite, as pessoas vão valorizar, porque até mesmo fora, quando você está na rua, às vezes seu pneu pode estar furado. Seu pneu pode estar furado no meio da estrada, quem pode estar passando é alguém que você às vezes é invisível para você no seu local de trabalho e é essa pessoa que pode te ajudar. São tão parte do time quanto, né? Eu falo muito, né? A gente fala muito nas integrações, né? Quando a gente vai receber as pessoas na empresa. Claro, o que está diferenciando nesse momento é apenas o nome que tu está defendendo, né? A gente pode inverter a qualquer momento, né? Eu estou na tua posição e tu na minha posição. Então, e a remada tem que ser na mesma direção, né? Puxando um pouco pro lado da segurança, principalmente quando a gente fala em segurança, né? Porque se o barco tiver uma equipe remando para um lado e outra equipe remando para o outro, não tem como. Então, a remada ela tem que ser no mesmo direcionamento e essas forças juntas, né, levam a gente a chegar no sucesso. É enxergar as pessoas como valor, né? Não como custo, né? Sim. A visão fica totalmente diferente. Quando a gente entende o valor que as pessoas têm, porque automaticamente as pessoas já vêm muito com isso na cabeça de que eu sou um número, eu só tô aqui porque é obrigado a ter... Quando você faz essa conexão de o quanto as pessoas são importantes e o quanto quem entrega passa por elas, depende delas, né? A gente linka isso e transforma. A gente dá um olhar diferente para aquilo. Tudo que a gente olha e que enxerga valor, a gente trata de uma forma diferente. Sim. Não tem como negar. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu vi que até no nosso bate-papo aqui em off, que você fala muito, você gosta muito, a parte de inteligência artificial hoje em dia tá muito forte. Isso, se você fosse dar uma dica de como as pessoas podem linkar isso hoje, porque quando a gente estava conversando, as pessoas ainda vê barreiras em relação a isso. Tudo que é muito tecnológico, as pessoas entendem como uma substituição. Então hoje, com essa disponibilidade de inteligências artificiais, como você entende que as pessoas podem potencializar isso a favor do perfil delas? Usar isso como uma ferramenta de transformação, de conhecimento, de explorar o máximo dela. Falando especificamente do mercado portuário, a gente tem uma barreira de língua. Então, quando a gente fala em qualquer teste, em qualquer prova, não, olha, tem que fazer um teste, uma prova e vai ter inglês. Quinta Guerra Mundial, né? As pessoas travam. E aí, mais uma vez, eu me refiro à escola de base. Né? Quem passou dos 35 tinha inglês no currículo escolar lá, né? E aí as pessoas... não tenho dinheiro, não tenho recurso, eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter a outra, para formar em línguas. Só que hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é o celular, né? Sim. Então a gente pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para ter uma capacitação extracurricular. Assim. Então eu não preciso ter uma formação acadêmica, não preciso ter uma formação em algum curso de especialização. Eu posso começar uma formação em línguas, um inglês, um espanhol, que são usados de uma forma natural, né, em algumas demandas e algumas funções no porto. Falando especificamente de mercado portuário. Então aí, Fábio, já está uma atuação imediata da inteligência artificial. Se a gente trouxer a inteligência artificial para o mercado de trabalho, para o mercado portuário, tem uma condição muito importante que falta profissionais, não só no desenvolvimento dessa ferramenta, mas também na utilização, principalmente no planejamento. Todas as empresas possuem um planejamento. E basicamente, para o pessoal que está em casa entender, o planejamento é estudo de dados. Então eu vou ter um histórico desses dados, eu vou ter um histórico de performance, eu vou ter uma necessidade para frente que eu tenho que realizar, eu tenho, por exemplo, o tempo de operação
de um navio. Eu tenho, por exemplo, a quantidade de estoque daquele produto. Então não adianta eu gerar falsas expectativas na operação achando que um navio que tem que ser feito em 40, que normalmente é feito em 48 horas, porque eu preciso, porque está acabando o mês, ele vai ser feito em 24 horas. Com um produto que às vezes ainda nem descarregou, ele está sobre rodas. Mas algumas pessoas que ainda insistem de colocar ali a conta na ponta do lápis, acham que dá. Só que não considera algumas variáveis. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial, através do histórico, ela consegue colocar e ponderar essas variáveis, que às vezes nós não conseguiremos, ou não conseguimos, porque não dá. E isso não tem profissional ali hoje formatado, capacitado. Então, se eu tenho que dar uma dica, o Porto tem várias áreas, né? Mas se eu tenho que dar uma dica para você que adora tecnologia, tenta se especializar ou tenta conhecer um pouco mais de desenvolvimento de algumas ferramentas de TI e principalmente desenvolvimento de ferramentas que utilizem inteligência artificial. Show. O Luciano, no episódio que a gente conversou com ele falou, né? Lembrou isso com relação ao planejamento, né? Planejamento o Ederson também. Todos que vieram, praticamente. Planejamento de pátios de container, talvez também a mesma dificuldade seja para navio ter esse profissional também hoje, né? Especializado. E talvez no mundo do container, que não é. Acho que o Fábio presenciou muito mais que a gente. É uma realidade, acho que já né? Não, no container isso aí já é. Acesso remoto, uso de inteligência é feito há muito tempo. Até no episódio passado, quando o Ederson falou sobre inteligência artificial, o que ele enfatizou que foi muito importante. Você entra naquelas dicas tão simples que tu fala, meu Deus do céu, né? Como é que pode? Ele até falou, quanto mais as pessoas entenderem que a inteligência artificial pode agregar na condição de tempo, muita coisa que você passa explorando, pensando, planilha que tu tá analisando ou construindo, de repente tu pega aquilo e aquilo te otimizou um tempo gigantesco, te permite você pensar em outras coisas, evoluir em outros pontos que faz com que tua entrega seja potencializada, né? Então, assim, todo mundo tem que falar e diante disso, eu acho que são mundos paralelos, né? E aí a gente está no mercado portuário achando que isso está muito distante. Eu vou falar em meados, sei lá, de 95, 98, a gente tinha no Brasil um cultivo da cana-de-açúcar de uma forma muito arcaica, muito manual, artesanal, com uma mão de obra que às vezes tinha um problema seríssimo com segurança do trabalho, alguns trabalhadores sendo mutilados, porque a maneira de manejo da cana-de-açúcar era diferente. E aí eu estou falando de cana-de-açúcar, mas diversas outras culturas começaram a se modernizar utilizando equipamentos extremamente modernos, alguns até por controle remoto, e hoje você tem uma condição completamente distinta que as pessoas devem estudar isso com equipamentos caríssimos e de grande valor ali, que produzem infinitamente mais, tem uma produtividade grande, que reduz o custo operacional. E aí todo mundo me pergunta, mas e aquele profissional que antes fazia aquele trabalho manual, onde ele está? Ele sumiu? Então quando vem inteligência artificial, modernização dos equipamentos, eu não preciso das pessoas? Muito pelo contrário. Só que, mais uma vez, voltando à pergunta do Éder, temos que ter formação desses profissionais, dessas pessoas. Eu tenho que focar em pessoa, não só para ela acreditar que ela é capaz, mas fornecer para ela condição de instrução. Então, aquele cara que cortava a cana, hoje diante de todo um estudo, não é tão simples assim, porque às vezes quem está em casa fala assim, não, ele acha que é fácil. Não é isso. Mas ele pode estar, em vez de estar com um facão na mão, ele pode estar pilotando um equipamento caríssimo no controle remoto ou de dentro de uma sala de CLP. Sim. Então, essa é a diferença do profissional. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de outras demandas e aplicação de tecnologia, são demandas que precisam de pessoas. E aí, quando a gente fala da atividade portuária e da exportação de granel sólido, por exemplo, são atividades que aí, relacionadas à segurança do trabalho, inspiram muito cuidado. Sim. Né? E o Serrano sabe disso, assim, com mais propriedade, diria, né? Por formação, sabe que os desafios
de medidas de engenharia, eu vou colocar assim, eles têm que surgir para proteger cada vez mais os trabalhadores, né? A gente é do tempo ainda de não precisar capacete, não precisar de cinta lombar, e hoje você vê no porto os trabalhadores que a gente sempre fala que ficam na ponta da agulha, na ponta da lança ali, que são os estivadores que ficam a bordo do navio, com uma outra postura completamente diferente, utilizando os EPIs, utilizando os uniformes, que é uma transformação significativa também. Você vê tripulante de navio com um outro entendimento do que é segurança na abertura e fechamento de porões, por exemplo, na manobra de guindastes. Então, assim, o porto hoje, ele está buscando uma modernização, mas também focado na conservação e preservação ali, segurança do processo e principalmente de pessoas. É isso que as pessoas têm que focar. Cara, tu trouxe, né, desde o início a base, né? A gente começa, como o Fábio falou, da tua história, aí falou da base, família, formação, estruturação de carreira. A gente falou da importância das pessoas, que acho que é o nosso maior foco, né? Sim. Aqui, da parte relacional, de aproximação, a gente falou de terceiros. Daí eu queria falar um pouco de cultura, né? Cultura da empresa, cultura das pessoas, que acabam remetendo até para o comportamento delas, né? Aí tem uma pergunta que o Fábio colocou aqui que é interessante. São duas perguntas que eu vou te fazer. Os números baseados em produtividade são sempre a melhor forma de mensurar a entrega de um time, né? Então, os números baseados em produtividade são sempre a melhor forma de mensurar a entrega de um time? Ou também, quais são as outras formas, né, que a gente pode mensurar a entrega de um time? Eu sempre costumo dizer que a base para toda a performance de uma equipe é o business plan. Então imagina que nem relógio roda de graça. E eu acho que essa é a dica principal para todo mundo. Então, quando uma empresa ela é formada com um objetivo específico de dar um resultado financeiro, de fazer aquele investimento retornar, que aí é a famosa condição de payback, se vai retornar em 5, 10, 3 horas, 3 meses. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não existe pão de graça na padaria. Sim. É a melhor maneira de mensurar um time, a produtividade? Eu vou colocar sim e não. Sim, porque a gente está na condição dos objetivos e está focando no business plan. Agora, não, porque se em busca desse resultado eu tiver um acidente de trabalho, não interessa se ele se tem um resultado de fatalidade ou não, essa produtividade valeu a pena? Sim. Essa é a pergunta que fica para todo mundo. Então não é sobre qualquer custo que você busca o objetivo, passando que nem um trator por cima de tudo, buscando lá o número final, né? Que eu sempre falo que é na folha de A4, ela fica ali do lado direito, no rodapé direito de uma folha de A4, ou na parte verde de uma planilha, né? Numa célula ali ela vai estar verde. Não é. Então o que mais a gente passa para as equipes é sim buscar o objetivo, mas tendo o valor da segurança em primeiro lugar. Um clima de trabalho que as pessoas se respeitem, que as pessoas falem um com o outro e que no tempo que as pessoas permaneçam ali dividindo aquele objetivo, né? Dividindo aquela tarefa, elas estejam felizes. Elas não tenham outras preocupações, que nem o Éder trouxe, com uma segurança psicológica adequada. E aí é legal falar isso de segurança psicológica. Esse ano a gente teve alteração ali da NR1, sim, que preserva essa condição e mais uma vez eu falo daquele possível gestor que não se não volta isso, não tem isso nas suas ações e não está se adequando a essa estabilidade emocional, o que literalmente desestabiliza a equipe. Uma equipe desestabilizada, temos dois problemas. O primeiro é básico, que é segurança, que eles vão fazer
com a famosa motivação inadequada, buscando o resultado a qualquer custo. Sim. Se expondo em algumas condições que não vão chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu sempre fiz assim. Algumas palavras que todo mundo falou, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, nunca me machuquei, mas quando se machucar, vai dar um resultado que não vai ser legal e você não vai justificar nenhuma produtividade. E a outra condição é você perder a conexão com esse colaborador. Ele vai, não vou fazer isso aqui, não tenho por que eu correr atrás desse resultado. Então, isso é difícil da gente gerenciar. A melhor resposta para você é que não vamos fazer a qualquer custo, mas vamos cuidar de pessoas. Pessoas felizes, pessoas tranquilas, elas vão te dar resultado. Uma outra pergunta que esses caras fazem bem, e agora para a parte operacional, beleza? Para a parte operacional. A gente trabalha em empresa grande, que roda 24 horas. E sempre foi um desafio o quê? Né? Hoje, tu gerenciando um setor de embarque, né? O Éder também fazendo a parte de coordenação e o Fábio também fazendo a parte de gestão de pessoas, tendo pares ali. Uma pergunta para vocês dois. Como vocês... Porque são 5 letras, né? Hoje no Porto a gente trabalha com turno A, B, C, D e E. Muitas vezes, se eu não tenho um alinhamento entre o gestor, né, que faz a coordenação dessas equipes, eu acabo tendo algumas dificuldades, né? Como vocês, né, mapearam, entenderam isso dentro da cabeça de vocês para que a gente tenha essa corrida e essa passagem de bastão, para que o número no final ele se sustente, para que a gente consiga atender, o nosso foco é o quê? É fazer o recebimento e terminar, entregar o embarque dentro das 32 horas. Uhum. Como é que vocês trabalharam dentro da equipe de vocês? A importância de eu sair um pouco do meu, às vezes eu sacrificar o meu para que eu consiga te entregar um bastão e a gente chegar naquele resultado final. E aí sim eu não entender só o resultado do A, e sim das 5 letras lá no final. Eu posso? Eu vou falar o seguinte, desculpa, Éder, eu vou falar o seguinte. Não é só isso das 5 letras, tá? São eu vou colocar 3 setores e ainda com a qualidade. Sabe por quê? Porque em um terminal portuário você tem ali básico a recebimento, né? O recebimento, então, a descarga rodoviária e ferroviária, esse armazenamento, que é a área de passagem, e do armazenamento para o embarque. Então, às vezes, o seu sacrifício, né, operacional de um setor ou de outro começa na opção de fazer uma performance em um lugar, abrindo mão do outro lugar. E aí vem uma pergunta muito interessante, como você fala para a sua equipe, que tem nichos, que tem objetivos completamente distintos, que a participação de lucro ou o PDI está formado na sua produtividade ali, no resultado que entrega, que ele deve abrir mão do seu OE, né, da sua medição, em prol de um outro setor que tem que às vezes descarregar, que vai ter um take or pay numa ferrovia, ou vai ter uma estadia na rodovia, que tem que abrir esse espaço no armazenamento. Conversando, a proximidade, entendendo, fazendo com que aquele líder de turma tenha noção do macro. Então ele não é só um executor das tarefas, ele é um participante ativo de buscar aquele resultado. Qual é o outro grande desafio? São 5 cabeças diferentes, liderando 5 turmas completamente diferentes, com um perfil diferente, de um quer mais isso, outro quer mais aquilo, um que vai falar de 15 minutos de lanche, o outro que vai querer não fazer uma limpeza. Então, assim, isso é diário. Eu costumo dizer que esse é o primeiro Mike Tyson, né, que a gente fala, porque você tem que levar o propósito. E eu acho que essa é a sua melhor resposta sobre essa pergunta. Se as pessoas entenderem o propósito, entenderem que o valor da companhia está atrelado ao que ela acredita, a gente vai conquistar o resultado. Pessoas de uma forma estruturada, bem, entendendo
com a importância do trabalho dela, ela vai te apresentar o resultado. E para passar pro Éder, eu falo aquela frase da NASA. Então, quando você vê aquele faxineiro da NASA, famosíssimo, né? O que você está fazendo aqui, né? Ele fala assim, eu estou ajudando a levar um homem à Lua. Então, assim, ele entendeu o propósito do que ele faz e isso valoriza cada dia o que ele executa dentro da companhia. Ah, perfeito, né? Fica até difícil falar depois de um mestre como esse explorar essa... Cara, mas não tão diferente do que você falou. É uma coisa, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Quando eu fiz a transição da área administrativa para a área operacional, nós que temos essa oportunidade, né? Conhecer o Paulo Souza, o presidente da Cargill, conhecer aqueles caras, aqueles gigantes do negócio, né? Caramba, como tudo funciona. Quando eu fui para a área operacional, eu fui com a cabeça muito cheia de ideias. Aí você chega numa operação, opa, calma, não é assim. E você encontra uma resistência. E não é sobre, né? Não é julgar. Mas era a cultura da época. Sim. Era a cultura do momento. E nós que temos um pouco mais essa visão futurística, né, cara? Mas se você não pensar assim, você não vai produzir melhor. Então eu entendi que primeiro eu preciso dar clareza do papel e responsabilidade de cada um. É como você falou, não são só os 5 turnos, mas nós temos uma interface gigantesca com várias áreas que integram uma empresa. Aí você vai na segurança, você vai no meio ambiente, você vai no SIG, você vai numa área de EHS, né? E a operação, né? Um dia um gerente falou assim pra mim, cara, não tem jeito, a operação sempre vai sofrer assim, tudo responsabilidade da operação. Teve um gerente que falou isso pra mim, eu falei, cara, mas ele, cara, não cobre, né? Eu escutei isso, não cobre. Pô, mas se o cara vai lá, não tem o sentimento de dono, ele não faz o 5S dele, né? O cara se disponibilizou o equipamento, enfim. Ele, cara, vai lá e dá o exemplo pra ele. E quando você falou de 5 perfis, cara, é da nossa predisposição psicológica, né? 4 pessoas, 4 experiências, 4 perfis diferentes, mas alinhar os propósitos, né? Eu acredito muito assim que eu passei por alguns desafios, mas esse alinhamento de propósito e a clareza que eu trouxe pro time, falei, cara, não vai ter jeito, vamos ter que rodar numa taxa menor, né? A ferrovia hoje, isso foi uma pauta de muitas discussões, né? A ferrovia, ela tem muita coisa em jogo. Mas não tem problema, né? Isso tá tudo alinhado. Porque depende muito de como o líder traduz aquela tomada de decisão. Porque você pode ser polêmico. Cuidado, né? Não, realmente, os caras não ligam para isso. E não é dessa forma. Sim. Porque senão você cria um clima totalmente desnecessário, improdutivo, né? Então, a partir do momento que fala, pô, tá vendo? A gente vai deixar de fazer tal taxa porque, cara, não é, o negócio precisa disso. E vai acontecer isso, e isso acontece com muita naturalidade. Então, para mim, foi muito assim, primeiro eu precisava entender se as pessoas tinham clareza do seu papel ali. Sim. Nós, os terminais a qual, né, nós prestamos a nosso serviço, movimenta em torno de 18 a 20% do granel no Porto de Santos. Então, quando você coloca a galera numa mesa para falar, né? Tem uma one page, eu chamo de one page, que eu trago os principais dados ali, né? E eu não falo sobre os números, eu falo sobre as oportunidades. Cara, tivemos uma ocorrência, né? Onde nós falhamos aqui? Onde que nós temos que melhorar nossa percepção? Por último, você traz lá o orçamento. Vamos falar budget, vamos falar o orçamento. Sim. Realizamos X, era Y. Onde temos oportunidade? Né? Então você traz para o coletivo e eles começam a perceber que eles fazem parte da decisão e da tomada de decisão. Então, assim, não tem outro caminho. Você trouxe algo muito importante aqui, né, nesse podcast hoje, o poder da relação e o quanto as pessoas precisam ser valorizadas dentro de um negócio, porque vem delas, né? A empresa não é a segunda casa, tem muito treinamento que você escuta isso. Cara, não é. A empresa é um lugar de gerar valor. E valor de todas as esferas, principalmente o monetário. Sim. O valor dele sustentar a família, dele dar asas à imaginação ali do que ele quer se formar. Tem pessoas até, gente, que eu já encontrei que não querem continuar na empresa. E isso acontece muito com a nova geração, né? Que a gente fala de choque de gerações, com estagiários ou com jovens aprendizes que vão ali, conhecem, entendem, falam, esse mundo aqui não é para mim.
E tem hoje a opção de ter essa formação, de ter a tecnologia e seguir um outro caminho que é bem interessante. Se eu falar para todo mundo que a gente fazia trabalho na biblioteca municipal, escrevendo em folha de almaço, né? E a gente está aqui hoje para dar essa experiência para todo mundo, as pessoas vão achar que a gente é o maluco do pedaço aqui. Mas não é isso. E trazer o propósito para as pessoas é bem isso que você falou, fazendo parte e pegando delas as principais ideias. Várias empresas hoje poderiam otimizar os seus lucros ou os seus resultados se ouvissem aquela outra famosa frase daquele operário lá, daquele operador que estava saindo umas caixas, eu vou falar a marca que eu acho que não tem mais, a Colinos, que estava saindo caixa de Colinos sem a pasta de dente, colocou um ventilador e resolveu o problema. Quantas oportunidades de colocar ventilador aí na nossa linha de produção a gente não está deixando passar sem ouvir a galera da base que realmente sofre com o problema. É a frase que mais escuta, né? Qualquer coisa que é entregue, qualquer projeto que entregue, quando terminam, sempre vai aparecer aquele e fala assim, ó, tá vendo ali, ó, tá errado. Se tivesse escutado a gente, quando eu comecei a ver aquilo ali, falei pro moço ali, ó, vai dar errado aquilo ali. E aí fica a dica não só para as pessoas, mas também para as empresas. Como que você capta essas oportunidades? Valorize as pessoas. Sim. Faça um plano interno de valorização dessas pessoas, de reconhecimento, de levar uma reunião, de levar em algum evento. Exponha essas pessoas. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o revés para você entender, pro profissional que está ali, entender que ele faz parte do time. 4 coisas maravilhosas que vocês falaram, né? A relação, a parte relacional, né? Eu estar junto, eu estar próximo. Isso eu acompanho muito, acompanhei o Kleber, ele faz, acompanho vocês fazem muito. Alinhamento de propósito, trazendo sempre clareza e a importância. Isso fica muito claro, gente, muito claro. Você que é líder, você que é colaborador, a importância de ter a noção do macro, de eu ter a noção do todo, para eu entender aonde realmente o meu trabalho ele impacta, né, na empresa. Então isso é maravilhoso. Então isso são dicas que muitas vezes a gente não tinha, né? Sim. Muitas vezes a gente ficava muito linkado ao nosso nicho de trabalho. É só isso que eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente não tinha oportunidade através de gestores também, né, de entender o todo, e hoje esse trabalho que vocês fazem, né, então parabenizar vocês, gestores operacionais, então que esse trabalho que vocês fazem, de se relacionar com as pessoas, de estar próximo, de estar alinhando propósitos, de estar empoderando, de estar dando para as pessoas, né, a clareza necessária que elas precisam para executar o trabalho delas, a gente só tá realmente de parabéns. É como se fosse, desculpa até cortar. Não, uma marcha. É como se fosse um princípio de iceberg, né? O que você enxerga no teu colaborador é uma pequena porção dele. Sim. O que compõe as reações dele é tudo que está oculto que você não enxerga. Então, se você não tem essa relação com ele, não tem esse relacionamento com ele, esse olho no olho, esse bate-papo, tudo aquilo que está fazendo ele tomar aquela ação, tu nunca vai descobrir. Tu só vai entender o erro, tu só vai entender por que ele é reativo, por que ele não entrega, porque de repente ele não gera o valor que você espera dele, porque é só uma pequena parte. Né? E Fábio, o que é interessante nisso que você está falando? A falta de contato faz com que eu veja em você somente número e eu só vou cobrar os melhores resultados. E isso gera uma frustração, porque a frustração, eu falo da teoria do restaurante, né? Quando você vai no restaurante e come uma comida que não está tão boa e você reclama, o dono do restaurante tem que dar graças ali, tem que realmente tratar muito bem, porque você reclamou da comida dele. Poxa, por que você está falando isso? Porque tem a oportunidade de você corrigir isso para o próximo cliente que vai vir depois. Tem um rapaz que eu vejo no YouTube, Percy, que ele falou justamente isso, e ele deu um exemplo muito importante de um jogo de beisebol nos Estados Unidos, que jogam bola às vezes para arquibancada, e aí um pai pegou e foi entregar pro filho, mas estava do lado da cadeira de uma moça, e ela foi até ele, brigou, fez, aconteceu, e aí ele só devolveu. Ele evitou a briga, ele devolveu. Ele, tá aqui, não quero. E ele frustrou o filho. A câmera viu, olhou aquela condição e falou o seguinte:
pô, vamos trazer o cara aqui, aí trouxe, então fez uma condição completamente ali para recuperar o jogo. Eu sempre falo, recuperar o jogo. E aí a fama do beisebol ficou preservada por causa dessa atitude. Sim. Então, imagina se tivesse batido de frente, imagina se não tivesse valorizado. E a gente tem outros exemplos que a gente pode atuar na nossa equipe valorizando cada pedacinho. Agora, a gente tem que estar atento, principalmente como gestor, a gente tem que estar atento a isso. Cara, qual foi, assim, né? 30 anos de experiência. Um pouquinho, né? Com mais 6 de idade aí. Aqui Aqui nós temos nós não falamos a idade, né? Nós já falamos da biblioteca também. Passamos dos 35. Estamos por aí. Mas, cara, qual foi o momento mais difícil do Kleber durante esses 30 anos de carreira? Sem sombra de dúvidas, em 2016 aconteceu eu trabalhava numa empresa que eu estava muito bem, head de uma planta, batendo recorde de produtividade, um time completamente equilibrado, e veio um desligamento. Depois da fusão dessa empresa com uma outra empresa, veio um desligamento. E eu parei assim, eu falei assim, e agora? Pô, sou chefe, né? E agora? E aí a condição de maturidade que eu falo pra todo mundo. Maturidade, galera. Resiliência. E isso você pega com horas de voo, que eu sempre falo. E você tem que ter isso muito claro. Quem é você? Quais são os seus valores? Qual é a tua capacidade? Qual a tua força de reação? Qual o apoio que você tem na família? E o engraçado, assim, que... por isso que eu sempre falo, não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe. Quando acontece uma coisa, você fala assim, o papai do céu tá caprichando agora esse ano, hein? Sim. Eu fui desligado, fiquei disponível no mercado, e minha esposa, depois de 20 anos numa indústria de Cubatão também, porque fechou o setor, enfim, teve uma alteração. Imagina um casal, já com um certo tempo casado, com algumas continhas para pagar, os dois disponíveis no mercado. Os dois, no mesmo ano. Você para, você olha assim, e você fala assim, e aí, quem vai pagar o telefone? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a internet? E aí? Sim. E você fala assim, eu tenho que repensar minha vida. Aí se você fala 2016, foi pouco tempo. Só que você tem o seu valor e você consegue buscar, só precisa colocar a cabeça no lugar e transformar o que está na sua cabeça, em vez de ansiedade, transformar em ações. E aí você vai buscar qualificação, não só eu como minha esposa também, buscar investimentos que te tragam um rendimento mensal e buscar uma oportunidade no mercado. Às vezes você, como profissional já estabelecido, você tem que dar um passo atrás para conseguir depois dar 2 à frente, apostar no teu potencial, apostar na tua capacidade. E isso é acreditar no teu valor, mas isso muito voltado à sua base. Então 2016 foi um ano de extremo aprendizado para mim, e eu falo isso para todo mundo e falo nas aulas, não falei isso, eu sou um professor convidado no Senep, eu já dei aula na UNAERP aqui no Guarujá, na Unip em Santos, nos cursos de engenharia de segurança e também de supply chain, e isso dá um histórico de vida que eu falo de horas de voo, porque isso eu me orgulho de ter passado por essas dificuldades. Porque se eu não tivesse passado, talvez hoje eu não estaria valorizando o que eu tenho, as oportunidades de carreira que eu tenho, o contato que eu tenho com as pessoas, e aí seria só mais uma etapa, né? Então essa foi a fase mais complicada que eu tive na minha vida. E como tu falou, né? É desafiador, e como tu teve até que voltar, né? Ou seja, onde a gente fazia a importância do relacionamento até nesse momento. Porque o dia de amanhã realmente a gente não sabe. Sim. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, o tratar, a educação, o relacional, a aproximação, porque tu teve que dar, né? Fazer, eu vou dar não um passo atrás, mas ir gerenciar uma empresa que você gerenciava, tomava conta de um contrato. Tomava conta do contrato, eu passei a ser fornecedor, e aquelas pessoas que às vezes eram minha subordinada, né, que eu tinha uma liderança, eu tive que atender como meu cliente. Sim. Então imagina assim, como é que você trabalha isso com a sua cabeça assim? Então o problema, eu sempre falo para todo mundo, o problema está em você. E aí depois vão aparecendo algumas oportunidades, eu tenho
uma grande admiração por um profissional que trabalha aqui numa empresa de suco aqui do Guarujá, o Ronaldo. Eu acho um cara fantástico. Tem um outro profissional que eu tenho muito contato também, Douglas Odoni, que eu acho um cara muito bom para vocês conversarem. Será que a gente está tendo spoiler? Um spoiler aí? É um cara assim formidável, assim, que passa muita tranquilidade, Sim. muito conhecimento, que a gente aprende a cada minuto que a gente está conversando ali. Então são pessoas que sempre ajudam a gente, e quando você está no mercado, são pessoas que têm um contato com você e te tratam não pela posição que você está ou que você está ocupando, te tratam porque realmente admiram a forma que você conduziu a sua carreira e o resultado que você apresenta ali, e eu acho que isso é muito legal. A gente está indo para as finaleiras aí, né? A gente está indo para as finaleiras, graças a Deus, um bate-papo maravilhoso que a gente teve hoje com o Kleber. A gente vai fazer mais algumas perguntas, né? E aqui tem uma pergunta que a gente coloca que é o seguinte: dentro, até hoje aí, com relação à equipe, eu lembro que a gente viveu um momento muito desafiador, né? Na transição que a gente falou, lembra na transição quando a Cargill vendeu lá o espaço de arrendamento, a Libra teve alguns contratos ainda para ser... A Cargill tinha alguns contratos firmados que a Libra teve que honrar esses contratos. Só que nessa situação, o que a gente teve, né? A gente teve, infelizmente, uma redução salarial. Onde tu tinha uma equipe, tu reduz o valor que ela tinha, onde tu tinha que entregar alguns resultados ainda. Hoje em dia, se acontecesse isso, tu acredita que, por exemplo, isso sustentaria essa parte ainda relacional de proximidade, de contato, auxiliaria? Sabe por que sustenta, na minha visão, na clareza e na objetividade que você fala com todo mundo? O colaborador, ele fica por diversas vezes pelo líder. Então, Sim. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas falando assim, não, eu trabalho por você, né? E aí ele vai ponderar as opções que tem. Talvez não fiquem todos, tá? Talvez não fiquem todos. Mas aí eu vou falar para todo mundo que a gente está no final aqui, a importância de ter pessoas que acreditem no que você está falando, na Sim. proposta que você está apresentando, e que elas conseguem interagir com a equipe. E aí eu vou falar de um caso específico de um cara que está aqui na minha frente, o Daniel. Ele tinha uma outra função quando a gente trabalhou junto. Eu fui alçado a uma posição de chefe de turno na época, e era uma equipe razoável, assim, com pessoas que movimentavam sacaria. Então tinha algumas pessoas com uma certa dificuldade de entendimento de alguns propósitos, queriam produzir ou queriam não fazer nada, né? Sim. Abriam mão da segurança. Tivemos alguns eventos consideráveis, assim, e o Daniel, como veio de uma linha já de segurança do trabalho, ele agregou na equipe, trabalhando na parte operacional, e a importância dele, junto com o Clayton Trigo, que também estava na equipe como operadores do shiploader lá, trabalhando a bordo do navio, foi incrível, assim, junto com o Bruno Mariucci também, Sim. que era o operador de painel, tendo uma sinergia com a equipe. Então, por diversas vezes a equipe vinha reivindicar, falar alguma coisa, e eles filtravam de tal forma, e aí é que eu falo da valorização do profissional, de uma liderança intuitiva, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas ela consegue interagir ali, e argumentavam e conseguiam convencer as pessoas de seguirem por um caminho que eu já tinha determinado. Então, para você, líder, escute sua equipe e entenda as lideranças naturais que tem ali dentro do seu time, porque ela tá ali para te ajudar, ela não tá ali para puxar o teu tapete ou tirar a tua cadeira. E aí o Daniel, ele fez isso com primor, assim, e ele conseguia acessar as pessoas, conseguia passar valores de segurança. Então nós tivemos times com nenhum afastamento, nenhum acidente, e ele atuando de uma forma
em outra função. Então isso me deixou assim como um legado, um exemplo de sempre seguir e buscar pessoas que são referências dentro do time. Então queria te agradecer muito pela tua colaboração. Eu que agradeço, porque a gente fica pensando, como ficava fácil de jogar, né? Não ficava? Não, e às vezes Vai que tá isso nessa época tava aprendendo. Não, e como fica, e é mó gostoso, né? Mó delícia. A partir do momento que tu monta, tu estrutura, né? Tu tem pessoas alinhadas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Cara, fica fácil de jogar. Né? A gente fala muito isso até no time que a gente tem hoje, até o Luiz, que trabalhava com a gente na segurança do trabalho, que tá na Eldorado antes dele sair, fala, gente, fica fácil jogar. Porque a gente se entende às vezes no olhar, a gente se entende numa solicitação, a gente se entende num posicionamento. E até nesse caso específico, na mudança, teve um apoio tremendo do time, porque falou assim, beleza, qual é a opção que eu tenho? Eu vou pro mercado procurar emprego, ou eu vou ficar com esses caras que eu já conheço, que eu vou fazer, e a gente vai estar junto sábado à noite, sábado de madrugada, e passando ali os objetivos, entregando os resultados e, acima de tudo, sem ninguém se machucar. Sim, muito desafiador. E olha que era um outro tempo. Então isso enche de orgulho quando a gente mantém algumas amizades, mantém profissionais aí em contato com a gente, porque ali a gente conseguiu. Hoje a gente, provavelmente no mercado, a gente tem algumas opções, né? Na época não tinha. Mas a conversa direta, franca e tendo essas lideranças naturais que nem você, eu acho que fez toda a diferença. Sensacional. Cleiton dos Santos Trigo. Excelente. Além dos outros parceiros que Lógico, a gente teve, né? Sempre. Bom, antes de tu trazer a dica de livro, né, que a gente vai pedir pra ti, provocação aqui. De um time operacional, onde tu enxerga lá desafios e excelência, quais são os pontos fortes desse time? Desafios e excelência. Cara, aquilo que eu sempre falo pra todo mundo, assim, o desafio é diário. A excelência é fazer com primor da primeira vez. Então, assim, não dá para mim, para que eu entregue um resultado assim absurdo, grande, numeroso. Mas você fez o básico bem feito. A teoria que eu mais defendo é fazer o básico bem feito. Então, se todos os colaboradores tiverem primeiro a motivação que traz de casa, tiver a disposição de realmente utilizar todos os EPIs, para que não chegue na tarefa, vou liberar a tarefa, não, vou no meu armário pegar o meu EPI, tá ali com propósito. Tenha um companheirismo muito grande, porque diversas vezes a gente vê alguns colaboradores ou sozinho, ou faltando um na tarefa, porque o outro saiu isso, saiu aquilo, não tem aquela comunhão no objetivo, não vai dar certo. Então, se você consegue passar esse valor para as equipes, eu acho que é isso que transforma, Serrano. De verdade. Comunhão, companheirismo, propósito, básico bem feito, às vezes não precisa inventar, né? Não. Mano, o básico ele vai funcionar, né? O básico, aquele arrozinho com feijão e aquele ovinho é espetacular, cara. Se tiver uma salada, uma batata frita, já é a excelência, né? É basicamente isso aí que a gente tem para passar para todo mundo. E a disposição, né? Também a gente fala na entrega, compromisso, comprometimento, né? A gente fala muito. Não dá pra gente cara. Conviver com profissionais que não estão dispostos a entregar o seu máximo de fazer bem feito. Sim. Imagina se tem um vazamento na torneira da sua casa, né? E você vai consertar. Você vai deixar vazando? Você vai amarrar um elástico ali? Você vai amarrar um pano? Não, é sua casa. Você quer bem cuidada. Sim. Então, tem recurso para fazer isso? Tem recurso, tem tempo. Então, faça e faça bem feito. Não dá para você improvisar. Tem gente que tem todo... né? Acabou uma iluminação aqui. Então, em vez de ir lá e pegar e trocar a lâmpada, não estou falando de comprar. Sim. Não, prefere cortar o teto, a telha, e colocar uma garrafa de 2 litros cheia de água para ficar uma condição translúcida. Sim. Por que isso? Tá tendo 2 trabalhos. Não, a gente não pode admitir um nível de entrega desse. Então, buscar excelência é uma luta diária, mas ela começa fazendo o básico bem feito. Perfeito. Kleber, com toda a bagagem que você tem hoje, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Sim. Se você pudesse voltar amanhã vai começar no Porto. Voltou há 30 anos atrás e você vai começar amanhã no Porto. Mas agora você teve esse momento de voltar e ter esses minutos com você.
Seria maravilhoso. O que você diria? Eu diria que eu teria que ser mais ágil no aprendizado. Eu acredito que o Kleber de 1992, ele criou muita resistência com coisa que ele não precisava. Ele demorou muito, apesar de toda a minha formação, ele demorou muito para entender que a educação, a formação é a chave do negócio. Então ele demorou muito criando resistência e brigando com algumas pessoas, brigando mesmo, assim, porque achando que a outra pessoa estava errada. Então a dica que eu dou, assim, quanto mais rápido você entende sua posição, entende que uma empresa tem uma hierarquia para seguir, tem quem mande, quem obedeça e quem execute. E tem quem você consegue tirar suas dúvidas para que você continue galgando um caminho de crescimento, colhendo conhecimento ali, colhendo experiências, você vai chegar longe. Eu sempre falo para todo mundo, mas o meu chefe é ruim. O meu chefe não gosto nada do que ele faz. Dê graças, porque você está aprendendo. Você está aprendendo no mínimo como não se faz. E quando você tiver numa posição, você vai fazer diferente. Então, o Kleber lá de trás, eu faria diferente justamente isso. O meu tempo de resposta, eu acho que seria outro. Agora, falar hoje é fácil do Kleber lá de trás, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de ver o que a gente pode agregar na carreira. A minha função agora, Fábio, infelizmente, é tentar não mais comigo, assim, E assim, não mais comigo nesse caso, porque eu sou um eterno aprendiz. Sim. Mas eu tenho uma função muito grande de passar para o outro, de passar para o próximo as pedras que a gente já carregou. Cabe ao outro entender se ele vai querer passar na estrada esburacada para construir a história dele, ou se ele quer caminhar pela estrada pavimentada, que nem sempre vai ter o caminho que ele deseja, mas é o caminho possível para ele trilhar. É o que esse cara fala muito aqui, né? A oportunidade que esses momentos estão gerando pra gente e para as pessoas que estão assistindo a gente, né? De aprender com a experiência dos outros, né? De cortar caminhos, né? Cara, esse cara foi por aqui, como tu falou, puta, já vai estar mais pavimentada, né? Não vai estar esburacado, não vai ter pelo menos um mínimo de luz para que eu consiga enxergar. E pode ter, Serrano, pode ser que não tenha meio fio. Pode ser que tenha umas árvores ali caídas, mas ele vai ter um caminho mais fácil. Sim. E ele pode melhorar essa estrada. Então, o que a gente que passou dos 35 aqui passa é justamente isso. E eles têm a função de melhorar a cada dia essa estrada aí. Que bom, que oportunidade, hein, gente? Kleber Nascimento. Kleber Nascimento. Salva de palmas para ele. Trazendo as últimas palavras pro Éder, coisa rápida. Kleber, dica de um livro para que as pessoas consigam se instruir. Eu adoro dois, um do Bernardinho, que se eu não me engano é Transformando Suor em Ouro. Eu adoro esse livro. De vez em quando, eu não vou falar que é meu livro de cabeceira, porque é o outro que eu gosto bastante, que eu li a primeira vez na primeira faculdade, né? Mas assim, esse é um livro que passa uma essência muito legal, que de vez em quando você tá meio tristão, assim, meio, né? Nada dá certo. Você não consegue ser campeão da primeira vez, tá? Não consegue. Então, assim, a gente às vezes não considera quantas vezes a pessoa tentou antes dela conquistar aquela vitória. E aí eu falo para quem faz jiu-jitsu, por exemplo, quantas amassadas não tomou até conseguir se defender. Então, a primeira coisa é realmente nunca desistir. E um outro que eu adoro é A Arte da Guerra. Show. Então, assim, por quê? Porque você... eu não gosto. Então, para você que tá em casa, eu não gosto disso, não gosto. Conheça. Leia, né? Então, se você conhecer aquilo que você tá chamando de inimigo ou algo que você não gosta, você vai se tornar cada vez mais forte. Então, A Arte da Guerra eu adoro muito. Excelente. Perfeito, pessoal. Que encontro foi esse, né? Poderíamos ficar aqui mais ou menos mais umas 2 horas aqui, com toda certeza. Mas não vai faltar oportunidade. Então você, né, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o conteúdo que está valiosíssimo. O podcast Conexão Portuária. Agradecimento hoje, né, mais uma vez, a Tríade, pela essa oportunidade de dar visibilidade para o nosso trabalho e tantos outros parceiros que estão aqui.
Pessoal, fica nosso agradecimento ao Kleber mais uma vez por esse momento maravilhoso, um divisor de águas para o GPND e para o nosso podcast Conexão Portuária, e as portas vão estar sempre abertas para você. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu tenho um contato que é o professor.kleberluizene@gmail.com. Então, repetindo, professor.kleberluizene@gmail.com. E eu também tenho uma consultoria, né, ali, ainda está sendo modulada, que é a cis.consultoria@gmail.com. Ainda são projetos embrionários, mas eu estou seguindo também nesse caminho para que consiga levar a instrução, consiga levar um valor para as novas gerações aí, para que a gente consiga melhorar o nosso porto, porque aquilo que eu sempre escutei dos meus pais, assim, valorize da onde veio, valorize literalmente o prato que você come, e eu vivo do porto há 30 anos e eu sou apaixonado por essa atividade. Então, contem comigo sempre que precisarem. Excelente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até breve. Tchau. Esse...